Então, imagina descobrir que a única forma de salvar a arte humana hoje não é através de mais sensibilidade, criatividade ou daquelas horas infinitas de ensaio, sabe? Mas sim usando o Código Penal Econômico e contratos milionários registrados em cartório. Nossa, sim. É uma quebra de expectativa gigantesca, né? Demais! Porque, assim, normalmente, quando a gente pensa na criação de uma obra de ficção, existe toda aquela ilusão do encantamento, né? O palco, os atores, as luzes diminuindo. Exato, a mágica do teatro. Isso. E, na real, ninguém quer ver os cabos de aço segurando o cenário lá no alto, muito menos os advogados redigindo as cláusulas de seguro daquele espaço. Com certeza. É que a gente foi condicionado a separar, a arte dessa logística brutal que mantém ela de pé, digamos assim. A gente prefere aquela suspensão da descrença, a ideia de que um universo criativo flutua livremente. Só que o documento que a gente tem em mãos no mergulho de hoje simplesmente destrói essa parede. E é exatamente por isso que essa nossa conversa de hoje é tão impactante para quem está ouvindo. Porque a gente vai dissecar as anotações e o roteiro técnico do 4º episódio de um projeto chamado O Diário do Diretor. Que é encabeçado pelo diretor Edio Queiroz, né? Ele mesmo. E a nossa missão de hoje é mergulhar nesse documento meticuloso que, na verdade, funciona como uma leitura panorâmica de uma jornada de 10 programas, sabe? A ideia é criar um todo conclusivo a partir dessas fontes. Vamos tentar conectar essas engrenagens finíssimas da criação de roteiros de ficção com a dura e bem fria realidade jurídica do mundo digital de hoje em dia. É tipo uma intersecção muito peculiar, né? Direção de atores de um lado esbarrando em direito digital do outro. E o que torna essa análise tão rica é que esse documento específico, que leva o título de Quando uma cena não funciona, ele transcende muito o formato de um simples guia de gravação. Total. Ele se apresenta, quase como um manifesto de época. Porque o diretor parte de um problema muito prático do cinema e, ao longo do texto, ele distorce esse conceito de uma forma super calculada. Sim, para diagnosticar a falência das redes sociais, né? Exatamente. A falência estrutural das redes sociais de massa e a forma como o texto constrói esse argumento começa de um jeito bem visceral. Ele vai direto na técnica artística. Pode crer. Tem uma seção no roteiro chamada Dentro da Cena, onde rola um desmembramento psicológico intenso do enredo. Ele usa 2 cenas específicas como exemplos práticos para quem está acompanhando. A cena do barracão e a cena da bicicleta. Isso. E as fontes citam personagens com umas trajetórias muito bem definidas. Ele fala do Michael, do Bira, tem a Sofia e a Shirley também. E não é uma leitura superficial, sabe? Não, longe disso. O documento detalha as tensões que não são ditas, tipo entre o Michael e o Bira, e de uma forma tão densa que, na real, parece uma aula magna de direção. Eu fiquei bem impressionada. E o detalhe mais relevante aí é o impacto prático dessa aula magna. Porque o texto relata que esse nível de aprofundamento técnico mudou completamente a dinâmica dos grupos de interpretação do projeto. Ah, os atores engajaram mais, né? Muito mais. Segundo o relato, ao destrinchar o porquê de cada movimento, sabe, cada respiração do Michael ou da Sofia, a galera deixou de ser mero espectador ou aluno passivo. Essa compreensão profunda da engrenagem humana gerou um engajamento tão forte que eles passaram a atuar como verdadeiros coautores da obra. É a prova de que a arte, quando a pessoa entende a estrutura, ela cria umas pontes colaborativas reais. Nossa, sim. Só que até aí a gente tá meio que flutuando no mundo das ideias, da alma humana e tal. Mas de repente, cara, na página seguinte, o roteiro dá uma freada brusca. Uma guinada total. Total. Ele sai dessa hora romântica e entra num tópico chamado transparência contratual. É tipo um balde de água fria. O diretor abre os bastidores de negócios do projeto e faz questão de separar, assim, de forma bem violenta, o trabalho deles do que ele chama de propostas superficiais da internet. E ele não economiza nos detalhes, né? O documento lista umas faixas reais de contratação.
Sim, as cifras me deixaram chocada. Estruturas sólidas, tudo registrado em cartório, começando num piso de R$30 mil e passando até de aportes de R$180 mil. É um choque de realidade bem deliberado da parte dele, porque colocar cifras exatas, com firma reconhecida, no mesmo texto em que você discute a psicologia da Shirley, por exemplo... Pois é. O objetivo dele ali é estabelecer uma autoridade comercial inquestionável. Ele está basicamente fincando uma bandeira no chão e dizendo, olha, esse ecossistema não opera na base de promessa informal, exige lastro jurídico. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo agora. Manda. Exigir contratos que partem de R$30 mil, chegando a mais de 180 mil, não é meio que erguer um muro gigantesco? É? Como assim? É que a internet, desde o começo, ela foi vendida pra gente como um grande palco democrático, né? Onde qualquer pessoa, só com um celular na mão e um pouco de talento, conseguiria mostrar sua arte sem precisar de um CNPJ blindado. Sim, o mito do alcance orgânico. Exato. Ao colocar esse nível de exigência de capital, o diretor não está meio que sugerindo que a verdadeira arte hoje virou um luxo para quem tem empresa forte? A arte sem lastro comercial virou só ilusão? É uma provocação excelente. E o próprio texto parece prever esse desconforto. A argumentação central dele é que essa suposta democratização da internet, que é baseada só em like e alcance orgânico, virou uma ilusão muito perigosa. Uma armadilha. Total. O documento diz que tentar construir uma obra densa, que envolve tempo, coautoria, equipe, e confiar isso ao humor de um algoritmo é, nas palavras dele, um suicídio profissional. Caramba! Então esse lastro comercial que ele exige não é visto como uma elitização, é visto como a única fundação que não vai simplesmente desmoronar na primeira mudança de regras da plataforma. E essa exigência de uma fundação sólida, de um CNPJ blindado, faz ainda mais sentido quando a gente olha para a tempestade que ele aponta logo em seguida. A parte da segurança digital. Isso, porque, sendo bem franca, de que adianta você ter um contrato perfeito se, na semana seguinte, um software clona o rosto do seu ator principal e começa a vender produto falso por aí? Exato. E é isso que nos leva para o ponto mais urgente das anotações, que é a seção sobre blindagem contra crimes digitais e falsidade ideológica. Onde o tom muda de novo. Muda bastante. O texto perde qualquer traço mais lúdico e assume um caráter de alerta vermelho de segurança, sabe? O foco vira esse avanço bizarro de clones sintéticos, roubo de voz e manipulação de imagem por inteligência artificial sem autorização. E o que eu acho mais assustador é que não estamos falando de um roteirinho de ficção científica ambientado em 2050, né? Não, é agora. É o nosso presente. O texto ancora essa discussão nos marcos legais muito concretos, traçando uma linha rígida entre o que ele chama de simbiose tecnológica ética e o que é puramente contravenção moral e criminal. E para quem nos ouve entender a gravidade disso, a gente precisa olhar para a legislação aplicada que está nessas fontes. O negócio é pesado. É pesado, sim. O documento, ele se apoia em dois grandes pilares jurídicos para justificar essa postura defensiva toda. O primeiro é a recém-sancionada Lei 15.397 de 2026. Essa lei é um divisor de águas, né? Total. O diferencial dela é que ela atua direto no plano penal econômico. Ela não trata fraude virtual como um mero aborrecimento ou probleminha de internet. Sim. Ela tipifica criminalmente e com umas punições drásticas o estelionato digital, punindo o uso de dispositivos clonados e a atuação daquelas redes organizadas que fazem movimentação ilícita. Para traduzir isso de um jeito bem prático, essa lei pega aquela fraude de internet que antes ficava numa zona cinzenta, sabe? Onde alguém perdia dinheiro e a plataforma simplesmente lavava as mãos, dizendo que era só uma mediadora. Exatamente isso. Agora, a lei coloca isso no mesmo patamar de fraudar um banco físico no mundo real. E o roteiro amarra isso com o segundo movimento jurídico, que eu achei impressionante nas fontes. O projeto de lei da Comissão de Segurança Pública, né? Isso, porque na exata semana
que esse texto estava sendo consolidado, aprovaram o projeto que cria formalmente o crime de falsa identidade digital. O alvo é super específico. Responsabilizar quem usa IA para alterar imagem ou som com o objetivo de lesar outra pessoa. E a análise que o Edio Queiroz faz desse cenário jurídico é super pragmática. A conclusão dele é que aquela era de faroeste digital, marcada pelo anonimato e pela impunidade de sempre, está com os dias contados. Já era. Já era. Para um criador, proteger o próprio rosto, a própria voz, ou o que ele chama de código criativo, deixou de ser um preciosismo artístico. Virou questão de sobrevivência. Exato, sobrevivência. Tornou-se estritamente uma questão de soberania jurídica e blindagem de ativos. Em resumo, o corpo do artista, a imagem dele, é o seu ativo comercial mais valioso hoje. Ou seja, usando uma analogia para visualizar melhor, é como se os criadores de conteúdo estivessem percebendo que durante anos eles construíram suas casas num terreno baldio onde qualquer um pode, clonar a chave da porta da frente. É bem por aí. E agora, a fechadura não é mais a criatividade ou o talento para postar com frequência. A fechadura agora é a lei penal econômica. Perfeito. Só que isso me traz uma dúvida genuína, sabe? Se o terreno das grandes plataformas comerciais virou esse lugar onde a sua identidade pode ser roubada a qualquer segundo, por que milhões de criadores reais continuam correndo na mesma roda, tentando construir império ali dentro? Bom, essa é a grande charada que pavimenta a introdução de um conceito central no documento. Ele batiza isso de a metaforização da forja. A forja. Isso.